Romanos 1, versículos 16 e 17. Assim, as crianças já acharam? Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo 1, versículos 16 e 17. A partir dos próximos domingos vamos aprender uma musiquinha que nos ajuda a encontrar os livros da Bíblia, para ficar mais fácil. Achamos? Já? Leiamos então a palavra do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos. Santo Deus, aplica em nosso coração a sua palavra, desperta em nós uma fé inabalável, ó Deus, uma fé que de fato poderia mover montanhas. Faça com que confiemos na tua palavra e nos seus decretos e descansemos, e evite-nos de termos as enfermidades do século, por não confiar na sua vontade, mas nos ajude a descansar no poder salvador de Cristo Jesus. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, temos caminhado até aqui pela carta de Paulo aos Romanos. Não escondo o meu entusiasmo e o meu apreço por essa carta. De fato, como eu tenho dito, um compêndio teológico. Paulo derrama aqui todas as verdades principais do Evangelho, estão contidas aqui no livro, nessa carta de Paulo à igreja de Roma. E desde os primeiros versículos nós temos visto Paulo se apresentando, temos visto Paulo enaltecendo a igreja em Roma, como falamos no último domingo, uma igreja que era o centro cultural, uma cidade que era o centro cultural, uma cidade que estava repleta de diversos males. Se nós olharmos, meus irmãos, na história, Roma sempre foi palco das piores degradações morais da história, e ali continha uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Ali continha um lugar onde o Evangelho era pregado e vivido, e por isso Paulo escrevia essa igreja. E na última perícope que nós vimos, nós percebemos que Paulo tinha um grande desejo de estar com aqueles irmãos, que Paulo queria comunicar, queria aprender, queria crescer com aquela igreja, mas ainda lhe havia sido vedado por Deus o privilégio de estar naquela igreja, de estar com aquele povo. Quantas igrejas, muitos de nós já não passamos, a saudade nos aperta o coração de querer estar com os irmãos por onde passamos. Eu e minha família temos o privilégio de voltar em casa, na nossa terra natal todo ano, e ao chegarmos lá nos encontramos com as vozinhas que nos cuidavam de nós na infância, irmãos que cresceram conosco. Percebemos pessoas que não caminharam mais no Evangelho, outros que já partiram. Tudo isso, meus irmãos, igreja proporciona. Aquilo que Deus organizou, que Deus instituiu, nos proporciona. Então Paulo agora, nessa nova etapa dessa carta, nos ensina o Evangelho como poder para justificar o pecador. Escrevendo esses 2 versículos, ele vai nos mostrar o verdadeiro poder do Evangelho em tornar o crente justo. Vejamos então o que ele nos diz no versículo 16. Me permitam ler a partir do 14, mesmo que nos concentremos aqui dos versículos 16 e 17.
Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Agora ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quero lembrar a você, meus irmãos, de como seria a nossa vida se vivêssemos exclusivamente com o jugo ou o fardo veterotestamentário. Se de fato ainda o povo escolhido de Deus fosse a nação de Israel, como os dispensacionalistas creem, que a nação de Israel física ali, aquele povo, é o povo eleito do Senhor, o que seria de nós? Se somente aquele povo fosse o povo escolhido por Deus, o que restaria a nós aqui do outro lado? E visando o amor que fora declarado por nós, Deus então levanta o Senhor Jesus Cristo, para que na dispensação da plenitude dos tempos, agora tanto gregos como judeus, todos poderiam ter o privilégio de ouvir, se arrepender, crer nesse evangelho e ser salvo. O evangelho não mais agora na nova dispensação, ele é restrito somente para a nação de Israel. Nós somos nação de Israel agora. Por isso ele vai dizer, porque nos versículos 14 e 15, eu fui chamado para pregar a esses, e quando ele qualifica como ignorantes, ele não está aqui depreciando, ignorantes da palavra de Deus, pessoas que ainda não têm o conhecimento da verdade do evangelho. E algo que fica latente aos nossos olhos, meus irmãos, quantas pessoas não têm anos e anos e anos esquentando os bancos da igreja e ainda são ignorantes? Não é porque são brutos, é porque não se debruçam, não buscam estudar a palavra de Deus, não têm interesse em crescer. E Paulo aqui então já começa a martelada dizendo: pois não me envergonho do evangelho. Paulo já havia justificado que não tinha ido a Roma por questões que o impossibilitavam, não era falta de vontade. Paulo disse a essa igreja que ele queria crescer com eles, que ele queria se fortalecer. E ele não tinha medo nenhum das consequências desse evangelho. Porque qualificamos consequências do evangelho. Quando nos debruçamos nas cartas paulinas, veremos que Paulo, as melhores cartas, por assim dizer, as cartas com mais amor, com mais qualidade que Paulo escreve, são quando ele estava aprisionado. E mesmo estando em lugares assim, ele tinha amor pelo evangelho, ele tinha amor pelos povos, a ponto de querer glorificar a Deus, pregando o evangelho, escrevendo essas igrejas, efetuando as suas viagens missionárias. Ele não se envergonhava, porque ele entende que o instrumento pelo qual o crente, o eleito, será alcançado é a pregação da palavra. Um instrumento do evangelho é a pregação da palavra, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando pulamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21 a 24, diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O povo, a nação de Israel agora é todo aquele que antes da fundação do mundo fora escolhido para ser eleito,
fora escolhido para ouvir a pregação da palavra, e que isso então fizesse um reboliço na sua alma, no seu coração. Não nos cansamos de ouvir relatos de pessoas que, por questões muito pequenas, ouviam pessoas recitando versículos, e pelo simples ouvir da leitura da palavra de Deus, tinham uma comoção intensa, e se achegavam ao evangelho. Aquilo, meus irmãos, era a gota d'água, depois que o evangelho já havia sido pregado. Ouvimos pessoas dizendo: eu fui alcançado escutando a música do fulano de tal. Não, meus irmãos, o que faz com que nosso coração seja transformado é a pregação da palavra. E se alguma coisa foi o efeito que foi o pingo para o transbordar, entenda que aquilo que faz com que nós nos fortaleçamos é a pregação da palavra. E quando essa pregação é feita aqui na casa do Senhor, no dia santo, no dia que Ele determinou, por isso, sim, é pecado, meus irmãos, nos ausentarmos do ajuntamento público. Ou por acaso você é insano em recusar uma intimação judicial? Há consequências para isso. Nós somos intimados judicialmente por Deus, por sua lei. Quando diz lá em Êxodo 20, lembra-te do dia de sábado para o glorificar, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas no 7º dia é o dia do Senhor, e é um dia exclusivo dele. Então, dentro desse grande arcabouço, Paulo está dizendo: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto daquele que crê, tanto judeu como grego. Quem são esses que podem crer? E aí nós vamos mais uma vez agora para que o que João diz lá em João 3, dos versículos 14 a 18. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O ato de crer, a ação de crer é uma exigência. E como falamos pela manhã, não é o crer que nos proporciona a salvação, mas é o crer no único Filho de Deus, o enviado, aquele que fora levantado e tendo o seu sangue vertido na cruz, foi moído pelo Pai para nos trazer salvação. A crença nesse Cristo é o que nos proporciona vida. E pregar esse evangelho, meus irmãos, pregar essas verdades, como Paulo escreve aos Coríntios, pode ser para muitos loucura. Como é loucura dizer: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, de uma forma sacrificial. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Para o mundo isso é loucura. Para o mundo é um absurdo termos o conceito perfeito e extraordinário da Trindade Santíssima se interagindo, se relacionando, Deus Pai enviando Deus Filho sendo submisso a Deus Pai, se entregando ao Calvário para nos proporcionar vida. E como lemos pela manhã, não uma vida comum, uma vida com abundância, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós podemos crer porque o Espírito Santo atuou no nosso coração, porque Ele transforma, é Ele quem desperta o interesse, a vontade, para que eu creia. É assim que o Senhor faz. E aqui nós entramos em uma doutrina extraordinária.
a doutrina da vocação eficaz, que está lá na Confissão de Fé, no capítulo 10, primeira e segunda seção, que diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto Ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Essa semana tivemos o privilégio, ainda estamos aí nas visitas iniciais, estou visitando primeiro as irmãzinhas, os irmãos que estão enfermos ou indisponibilizados a estar aqui na comunhão conosco. Então temos visitado, levando Santa Ceia, e essa semana eu visitei, semana que passou, visitei a irmã Zezé, uma figura. Foi uma visita muito boa, tadinha, ela já não está ouvindo tanto, mas ela não cansava de repetir, já está com a sua mente um pouquinho cansada, mas mesmo em meio às suas confusões mentais, pela idade, que vai fazer 100, se Deus permitir agora em julho, mesmo com o enfado da mente, ela não para de repetir: o meu lugar no céu está garantido por Jesus Cristo. Repete isso de forma exaustiva, e dizia ainda: eu perseguia, eu não gostava de crente, eu já aprontei muito com crente. Como uma mulher dessa, que viveu mais da metade da sua vida servindo ao Senhor, testemunha que era inimiga dos crentes, porque ela se converteu? O que mudou? O que o Espírito Santo faz, meus irmãos, para que nós venhamos a crer, não é um ato de escravidão. Não simplesmente Deus vira e diz: agora você é crente. Apesar que isso é um decreto, mas a forma disso acontecer, ela é de dentro para fora. Deus começa a mudar as nossas feições. Deus começa a mudar os nossos gostos. Aquilo que outrora nos agradava, não agrada mais. A sensação, meus irmãos, de deixar o pecado é a mesma sensação de você passar a tomar suco sem açúcar. Eu já fiz esse teste, estou tentando emagrecer. E você toma a primeira vez, como isso é possível? E você toma mais uma, toma a terceira, a quarta, a quinta vez, você começa a perceber: não é que dá para tomar sem açúcar? Ainda não está bom, mas dá para tomar. E você continua, até o ponto daquilo não lhe fazer falta mais. E é o que o Evangelho faz nas nossas vidas. Ele vai expurgando o pecado, ele vai limpando, desintoxicando o nosso coração, para que os nossos olhos enxerguem as coisas do Senhor e eu possa crer. E aquilo que outrora era loucura para nós, agora é loucura da salvação, em crer em um Cristo que nos salvou, que nos proporciona vida. E para que nós pudéssemos crer, Jesus se entregou naquela cruz. E a confissão de fé continua: essa vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Entendam a situação. Não é que Deus olhe com a sua onisciência e diga: o fulano em 2023 vai ser um homem tão iluminado, um homem tão bom, vou salvar. A ideia é totalmente o contrário.
Deus olha para 2023 e diz: mesmo sendo um miserável pecador, estando nos seus delitos e pecados, eu salvei em Cristo Jesus. E não é porque há mérito, não é porque há gosto em mim, é porque simplesmente Deus me amou. E me amando, enviando Cristo, me regenera, me justifica e me santifica todos os dias, para que eu seja habilitado a prestar glórias ao seu santo nome. Em Hebreus 11, de 1 ao 3, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Se você perguntar para um ateu, ele vai dizer: Deus me livre de crer num Deus desse. Nem ele pode negar a existência de Deus. Isso é impossível, porque para negar a existência de Deus, você vai ter que considerá-lo. E o fato, meus irmãos, então, para que eu possa crer, é que o Senhor transforma as nossas convicções, a nossa volição. Ele é o poder de Deus para a salvação. E o que é salvação? O que significa salvar? Naquilo que Paulo escreve e se refere a salvação é resgatar os homens do pecado de culpa, como nós vamos ver lá em Efésios 1, no versículo 7. Salvação refere-se a resgatar o homem da contaminação que o pecado faz nas nossas vidas. Podemos ver isso em Romanos 6:6. A salvação refere-se em resgatar o homem de uma vida de escravidão do pecado e nos resgatar de uma vida de castigo. Que castigo? A alienação de Deus, a ira de Deus e a morte eterna. Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, quando Ele transforma o meu ser a ponto de eu poder crer, eu não mais corro o risco, meus irmãos, de estar alienado de Deus. Eu não corro o risco de receber a ira de Deus sobre mim, porque Cristo a levou sobre Ele na cruz do Calvário. E tampouco da morte eterna, porque agora, nos amando, Ele nos tira do lamaçal do pecado, nos tira da condição de morte e nos proporciona então a vida eterna. Como então, pastor, eu posso crer? Se você está aqui nessa noite, meu irmão, é porque no fundo do seu coração, Deus já está transformando, Deus já está movendo, já está agindo. Pastor, mas eu ainda não creio. É o Espírito Santo quem vai trabalhar. E quando você olhar o passarinho voando no céu, você vai reconhecer, foi Deus quem fez. Quando você sentir o calor do sol, e aqui nós sentimos muito, você vai saber, é o Senhor que criou, que fez do invisível todas as coisas visíveis, que fez do nada todas as coisas que eu posso testemunhar. Glórias ao nome desse Deus, que por sua verdade, por sua palavra, nos prova diariamente o poder do Evangelho, que transforma, que renova e nos leva a Cristo. Se essa salvação então nos resgata de tudo que falamos, de culpa, de contaminação, de escravidão, de castigo, aquela nos conduz. Essa salvação nos conduz a uma vida de justiça, a uma vida de santidade, de liberdade, de bem-aventurança. Quais bem-aventuranças? A comunhão com Deus, o amor de Deus derramado no nosso coração e a vida eterna.
Se o pecado então nos aparta da presença de Deus, nos conduz à morte, a salvação faz totalmente o contrário. Ele refaz Cristo, é a ponte que outrora fora destruída pelo pecado, para que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor. Maravilhosa salvação essa, meus queridos. Como é bom poder ter intimidade com Deus. Alguns dias estava vendo as coisinhas de Instagram, um cantor sertanejo muito renomado estava sumido das suas redes sociais. E agora à tarde vi a notícia de que ele precisou cancelar um show que estava arrebatando pessoas aí na casa de 100 mil pessoas, até mais, muito mais alguns shows. E ele pediu desculpa aos seus fãs, que assim que ele ia entrar no palco, ele foi acometido de uma crise de ansiedade. Eu poderia perguntar, e eu tenho certeza que nós nos assustaríamos, de quantas pessoas aqui nessa noite sofrem desse mal. As doenças da alma, meus irmãos, têm tomado conta dos nossos corações de uma forma tão grande, de uma forma tão estrondosa, causando tantos estragos. E sabe qual o motivo de tanta crise de ansiedade, depressão e afins? Porque nós não cremos, porque nós não confiamos, porque nós não descansamos no poder do Evangelho. Não estou mandando você parar o seu tratamento, não estou mandando você parar os remédios que o seu médico prescreveu, mas eu estou te convidando a reajustar a sua vida, a olhar para o seu coração e abandonar talvez pecados de estimação que tenham te levado a essa situação, te impedindo de enxergar o extraordinário poder do Evangelho na sua vida, poder pelo qual Paulo não se envergonhava, poder pelo qual você não deve se envergonhar. Pelo contrário, devemos gritar e cantar aos quatro ventos o que este Evangelho pode fazer, porque agora ele salva todos aqueles cujos quais o Senhor escolheu, sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem distinção de coisa alguma, simplesmente pelo fato de serem filhos de Deus. E uma vez filhos de Deus, Ele pode transformar corações. Você crê, meu irmão, que Deus pode transformar o coração de um estuprador? Você crê que Deus pode transformar o coração de um ladrão? Você crê que Deus pode, de fato, transformar o coração de alguém que vem sofrendo, por exemplo, com impulsos homossexuais? Ele pode todas as coisas. E talvez tenhamos eleitos do Senhor que sofrem com essas tentações de roubar, de matar, de se prostituir, de adulterar. E é Deus quem pode, pelo poder do seu Evangelho, transformar os nossos corações. E é onde Paulo então continua. O poder deste Evangelho, ele vem linkado com a extraordinária justiça perfeita de Cristo. E aqui no versículo 17, então, ele vai complementar: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse é o conteúdo da carta de Romanos. E aqui a brincadeira começa. Agora o jogo é para valer. Paulo agora dá a cartada dizendo por que ele está escrevendo. E até o capítulo 11, Paulo vai estar explicando o que é a justificação pela fé. E para que fique claro aos seus olhos, acredito que 90% aqui é da geração do homo multiuso. E o grande slogan do homo multiuso era o quê? Porque se sujar faz bem. Nós lembramos desse slogan. Isso marcou a minha infância, por sinal, porque minha mãe não deixava eu brincar sujo, ou voltar para casa imundo. Imagine você brincando na rua, você criança, que passou as suas férias, os dias das suas férias, brincando no parquinho, e volta para casa como um porquinho, imundo.
Quando nós pecamos, quando estamos em uma condição de à parte do Senhor, é como se nós estivéssemos imundos e lamaçados. Como nos apresentar diante do Rei sujos? Nem no médico, meus irmãos, nós vamos desarrumados. Você não pode entrar em um tribunal de chinelo e bermuda. Tente. Como nós nos chegaríamos diante do Rei dos Reis? Como nós poderíamos prestar um culto a Deus, sujos, injustos pelo pecado? E é onde entra a doutrina da justificação. A justificação é como se você, criança, voltasse lameado para casa e Jesus dissesse: tire sua roupa suja e vista as minhas vestes brancas como a neve. E Deus, ao olhar para nós, Ele não mais vê a imundície do pecado no meu coração, mas Ele vê a justiça de Cristo em mim. Foi isso que nós conquistamos na cruz, meus irmãos. Nós não somos justos, pelo contrário, o pecado nos faz afundar cada vez mais. Mas agora em Cristo nós somos justificados, por ser o mediador. Quando Deus nos olha, Ele não vê mais os meus atos pecaminosos, Ele vê a perfeição do Filho, Ele vê Cristo. Por isso somos justificados, e porque cremos, podemos ser salvos. Isso é justificação. A justificação pode ser definida como o ato legal pelo qual Deus declara justo o pecador, sobre a base da perfeita justiça de Jesus Cristo. Estamos familiarizados com isso, não é? Nosso Supremo Tribunal leva isso muito a sério, em declarar criminosos inocentes. Deus nos declarou justos, mesmo sendo pecadores, e não porque fizemos por merecer, não porque queria barganhar algo conosco, porque nos amando era a única forma de podermos estar na presença de Deus. A nossa confissão, ela vai dizer: os que Deus chama eficazmente, o que acabamos de falar, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração à obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhe a obediência e a satisfação de Cristo. Quando eles o recebem, se firmam nele pela fé, que não tem em si mesmos, mas que é dom de Deus. Como eu posso crer, se Deus quiser que eu creia? Eu só vou crer se Deus plantar no meu coração o desejo, a volição de crer nele, de descansar a minha vida nele. Sendo assim, meus irmãos, o justo viverá por fé. O justo vive descansado no simples fato de que agora somos justificados perante o nosso Deus, por meio da obra extraordinária do Senhor Jesus Cristo. Que obra é essa? A obra de ter se entregado, a obra de agora termos a possibilidade de nos arrepender dos nossos pecados, coisa que temos feito desde o início do culto, orando, pedindo a Deus: perdoe, ó Pai, perdoa os meus pecados. Por quê? Porque participaremos da sua mesa. E como participaríamos dessa mesa se estivéssemos impuros? Quando Paulo escreve dizendo: porque outrora vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Lembrem-se disso, voltaremos a falar sobre isso.
o que um defunto faz, além de feder? Nada. E o que nós fazemos, estando mortos espiritualmente, é exalar a putrefação do pecado, até que Cristo nos revivifique, transforme as nossas vidas e nos torne por Ele justificados. Mas haverá um dia, meus irmãos, que não simplesmente seremos justificados, mas seremos justos, porque estaremos na glória, onde não mais haverá pecado, onde não mais haverá impiedade. E é isso então que Paulo começa a escrever agora à igreja de Roma. A importância e o papel da justificação pela fé. O que ela faz na vida do homem. A importância disso para cada um dos crentes eleitos nesse mundo afora. Que pelo poder da fé em Cristo, nós podemos reconhecer pela obra da criação que Deus existe. Que pelo poder do Evangelho eu posso reconhecer a ação do Espírito Santo no meu coração e por ele crer nesse Deus Salvador e ter os meus pecados perdoados e poder então exaltar o seu nome para todo sempre. Que essas verdades sejam ensinadas aos nossos filhos, que os nossos filhos entendam o que Cristo fez por nós naquela cruz, que é nos justificar, para que desde pequeno as bocas deles possam se encher e dizer: eu creio, para que quando eles crescerem, eles não se desviem e ensinem os seus filhos, e que os seus filhos ensinem os seus filhos, até a volta gloriosa do nosso Salvador. Que Ele nos ajude. Amém.